Olá, sejam bem-vindos ao segundo WOF, Workshop Online de Alimentos Funcionais e Embalagem. Meu nome é Pedro Paulo Merran e irei apresentar métodos de extração de princípios ativos de produtos naturais. Bom, a extração é um processo físico-químico de transferência de massa com o objetivo de se obter da forma mais seletiva possível e completa as substâncias ou frações ativas contidas no teu material, no teu produto natural, utilizando para isso um solvente ou uma mistura de solventes nocivos à saúde. Bom, existem basicamente três técnicas principais de extração que utilizam o solvente, o vapor e os fluidos supercríticos. Sendo que dessas três, por uma questão mais econômica, vem se utilizando bastante a extração por solvente. Fazendo um pequeno relato histórico, o processo de extração ele já era utilizado há muito tempo atrás, 10 mil anos atrás, antes de Cristo, em sementes de linhos e algodão. Os egípcios já faziam essa extração desse tipo de semente. O linho vindo da linhaça, uma semente muito em voga hoje, principalmente dentro do processo das dietas alimentícias. Então, já se fazia esse tipo de extração há muito tempo atrás. Os chineses, há 3 mil anos atrás, usavam também um óleo chamado óleo de tung em pinturas, segundo os escritos de Marco Polo. Bom, hoje esse cultivo do tung, essa espécie, ela é muito cultivada em sementes das quais extrai por prensagem o seu óleo, para uso de solventes em óleos denominados óleos de tung, ou também conhecido como óleo de madeira. Então nós temos aí todo o processo tanto do plantio até a semente seca, com seu fruto, para mostrar como é que seria essa oleaginosa aí, durante toda a sua cadeia até chegar ao processo de extração. Bom, até o século XVI, a produção de óleo se limitava muito a um processo caseiro. Lembrando que toda a Revolução Industrial ela já começou só a partir do século XVIII, dando mesmo um encadeamento maior no século XIX. Então, todo esse processo de extração ele começou muito de forma rudimentar e caseira. No século XVI, o médico suíço Paracelso, considerado aí o pai da físico-química, foi um dos primeiros a propor a extração de produtos naturais bioativos, a partir de fontes de vegetais, originando a noção de princípio bioativo. Apenas lá no século XVIII teve início o processo de identificação dessas substâncias. E isso foi importante, porque teve a transição entre as plantas medicinais e os produtos farmacêuticos modernos. Uma das primeiras substâncias isoladas de plantas foi a morfina, que foi isolada por um biólogo alemão da papoula, e ele fez vários experimentos, mas como ele era muito iniciante nesse processo, o trabalho dele, mesmo sendo publicado, ficou parado por vários anos até que começou-se a estudar a eficiência da morfina. E hoje, há mais de 200 anos, ainda se utiliza muito a morfina como um analgésico poderoso. Bom, durante o século XIX foram então introduzidas as primeiras prensas hidráulicas, o que melhorou em muito o processo de extração dos óleos. Existem algumas variáveis de processo de extração. As extrações simples, as extrações em múltiplos estágios, as extrações embateladas e as extrações contínuas. A extração simples é uma extração realizada apenas em uma única etapa, onde você vai utilizar uma determinada quantidade de solvente, extrator, e esse solvente ele vai ser usado de uma única vez, num único volume.
Já a extração em múltiplos estágios, você pode pegar, né, uma quantidade de solvente e dividir essa quantidade de solvente em frações e você vai adicionando, né, aos poucos e vai extraindo o teu material, né? O teu, no caso, a gente está falando dos nossos princípios ativos, né? Se você comparar uma extração simples com uma extração fracionada, quando você junta, né, os 3 ou 4 ou 2 estágios, acaba sendo mais relevante você fazer uma extração fracionada, né, ou seja, em múltiplos estágios, do que uma extração em um único estágio, né? Bom, a extração em batelada são processos já mais de fábrica, né, que são os processos que são recarregáveis, uma única determinada de carga, passa por um processo e ao fim é introduzida uma nova carga. Então você coloca uma determinada quantidade, aquilo faz todo o seu a sua extração e você vem com uma nova carga e acrescenta lá, né, no teu reator. Já a extração contínua, você vai sempre alimentando, né, a tua máquina, o seu extrator, e você vai extraindo ali o teu material. Bom, dentro dos métodos de extração, né, na escolha de um dos métodos, né, para você utilizar, é muito importante que se tenha, né, a noção do que você quer extrair realmente. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma avaliação do método a ser utilizado em relação à sua eficiência, a estabilidade das substâncias extraídas, a disponibilidade, né, dos meios para fazer essa extração, o custo do processo escolhido, né, que nem sempre é tão barato, né? Lembrando que quando se fala em solvente, né, os nossos solventes são solventes, em geral, o solvente orgânico, e muitos deles cada vez mais estão se tornando mais restritivos, então a gente está tendo que passar para outros métodos, e esses métodos estão sempre, né, numa evolução e acaba se tornando um pouco, né, oneroso, principalmente na área da pesquisa, né? O custo do processo escolhido, então, é um fator muito importante na hora de se optar por uma determinada tecnologia, um determinado obtenção do nosso bioativo, né? A aplicação voltada para o método e as técnicas, né, denominados de métodos e técnicas principalmente voltados para quê? Para a proteção do meio ambiente, a chamada química verde, né? É a chamada o processo mais ecologicamente correto, né? Então, se você juntar esses fatores todos, nós temos que levar em consideração o que? O procedimento de extração, ele é determinado pela família de compostos que você quer obter, né? Ou seja, a ser extraído. E o objetivo que você quer, ele é quantitativo ou é qualitativo? Porque às vezes, né, a gente quer apenas identificar uma determinada substância, comprovar o quanto que aquele material pode estar dando de retirada do teu princípio ativo, então é um processo mais qualitativo, você não precisa obter um grande volume, então você pode, né, optar por um método mais eficiente, mesmo que ele tenha que ser o mais caro. Bom, alguém em seu trabalho explicita que a seleção do solvente de extração se dá por uma série de propriedades, né? Então nós temos que levar em consideração a solubilidade do composto de interesse, ou dos compostos, porque dificilmente se extrai uma única substância, né? Apesar que nós temos métodos que se tornam bastante seletivos, correto? A recuperação desse solvente é uma coisa muito importante, porque você, né, precisa economizar, né, durante o processo, então você tem que ter, né, a preocupação de ter a recuperação desse solvente, uma vez que o solvente será reutilizado, né, em extrações subsequentes, né? A tensão interfacial e a viscosidade, né? A tensão interfacial para ver se esse solvente ele consegue realmente dar uma olhada em todo o seu material, né? E a viscosidade, que ele precisa ser pouco viscoso para ele poder ter o quê? Uma permeabilidade maior pelos poros, né, do teu material, do teu produto natural. Então o solvente deve ser capaz de envolver e penetrar através dos poros da matriz, né, ou seja, do teu material sólido, e a sua viscosidade deve ser suficientemente baixa para que possa fluir facilmente
durante o processo de extração, na entrada e saída, né, do teu material. Bom, idealmente o solvente deve ser não tóxico, estável, não reativo, não inflamável, inofensivo para o meio ambiente e barato. Ou seja, por isso, né, que é idealmente, porque dificilmente a gente vai conseguir reunir um solvente com tais características, né? A gente poderia citar a água, né? Mas lembrando que a água já está se tornando tão cara, né, durante os processos, que não é qualquer água que você vai utilizar. Então você vai ter que gastar também energia para destilar ou para torná-la super pura, né, para fazer todo o teu processo. Bom, dentro dos métodos de extração, a gente pode então colocar como existentes métodos convencionais e métodos não convencionais. Vamos falar um pouco, né, dos métodos convencionais. Então, extrações com solventes são as técnicas convencionais mais difundidas no meio tanto acadêmico e industrial, né? Nessas extrações são utilizados diversos tipos de solventes, como os álcools, né, os hidrocarbonetos, no caso o hexano, acetona, né, acetato de etila, cloroformo e outros. Então veja que muitos desses solventes já começaram a entrar dentro de uma lista de restrições, principalmente se a gente pensar, né, na utilização desses solventes para uma indústria alimentícia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei anteriormente, qual o solvente que seria o melhor para eu poder, né, estar extraindo o meu material. Bom, porque nem sempre o melhor vai ser o mais adequado, né, para que eu possa aplicá-lo, né? Então a técnica é aplicada para diferentes matrizes, né, a extração com solvente, onde a combinação do solvente com o processo facilita a transferência de massa, né, entre a retirada do princípio ativo para o meio da solução, né? Então, para esses tipos de extração, é necessário uma etapa posterior, né, de eliminação do solvente. Então, toda vez que a gente faz uma extração com solvente, né, a gente vai ter que fazer uma etapa posterior para que você reduza, né, o máximo possível, ou seja, tire o máximo possível daquele solvente que você colocou para o processo de extração e que esse solvente você possa reutilizá-lo para um novo processo, né? E que você tenha então o seu princípio ativo, né, no seu processo de separação. Então esse tipo de extração resulta o quê? Numa grande quantidade de resíduo, que pode ser prejudicial ao meio ambiente se você não der o devido cuidado na hora da extração, na hora de obtenção, de neutralização desses materiais. Então ele apresenta risco, né, também de quê? Um risco de degradação dos teus compostos, né, termoláveis. Então, esse processo de retirada do solvente geralmente são processos o quê? Térmicos, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado com o efeito da temperatura, porque você pode extrair o teu material com solvente, mas na hora de você retirar o teu solvente por um processo térmico, o teu material pode ser tão volátil, né, ou tão sensível à temperatura que você vai acabar perdendo o seu material. Então, antes de começar todo o processo, é interessante que você estude realmente as substâncias que você possa estar encontrando dentro do teu produto natural. Bom, então começando por um método bem simples, né, nós temos aí a maceração. O que é a maceração? A maceração explora o fenômeno da difusão do solvente através do tecido do vegetal. Então você, né, vai colocar lá o teu material com um solvente, né, e vai deixar o quê? Ele extraindo, né, esse material. Então nesse procedimento o material deve ser dividido em pequenos fragmentos para você poder aumentar ao máximo, né, a superfície de contato. Então assim, esse processo aí também pode ser, né, feito de uma forma cíclica, né, uma remaceração. Você vai pegar o teu material que você já extraiu, mas está lá ainda com a tua polpa, né, com o teu material, e vai acrescentar o quê? Mais solvente para poder extrair mais. Por quê? Porque chega um momento em que o equilíbrio se estabelece entre
a concentração interna e externa, ou seja, dentro e fora do meio, e aí você já não consegue mais extrair. Então você precisa tirar aquele solvente que já está com o teu com aquela extração e colocar um solvente novo para que possa fazer uma nova extração e tirar o máximo, né, do teu princípio ativo daquele meio. Então esse processo fica restrito quando se trabalha com substâncias ativas, né, pouco solúveis. Plantas com elevado índice de entumecimento, né, inchamento, possíveis de proliferação microbiana, não deve ser feito esse processo, porque você pode acabar perdendo todo o teu material, né? Então, apesar dos inconvenientes do processo de maceração, né, ainda é uma técnica extrativa muito utilizada, principalmente dentro dos laboratórios de pesquisa, devido à simplicidade e o custo reduzido, né? Então, tem aí um processozinho, que vocês podem ver pela imagem, né? Nós temos aí um processo estático, que está parado, sendo extraído o material, né? O outro lá simulando um processo dinâmico, né? Com um agitador magnético. Mas eu também queria chamar a atenção, porque às vezes as pessoas confundem maceração, né, com o processo em si. Né? Você pegar o teu material e fazer uma trituração, macerar lá no grau, né, com pestilo, né, não quer dizer que você está extraindo, tá certo? Você está macerando. Para extrair, você precisa colocar o quê? O solvente, né? Então você vai macerando e coloca um pouquinho de solvente, vai macerando e coloca um pouquinho de solvente e depois deixa lá no tempo de repouso, seja ele um processo estático ou um processo dinâmico. Então, a intenção era que fosse uma oficina e que vocês pudessem estar participando desses processos que a gente pudesse estar realizando dentro do nosso laboratório, né? Mas infelizmente, devido à pandemia, não foi possível. Então, nós simulamos, né, esses processos, alguns que a gente pode estar realizando dentro do nosso laboratório, para mostrar para vocês. Então, a seguir, né, vocês vão poder ver o processo de maceração que a gente utilizou, né, junto com o fruto do jambo. Então, depois que nós tivemos aquele papo virtual, né, a nossa proposta era ter uma oficina de extração de produtos, né, naturais, no intuito de obter alguns bioativos desses produtos. Então, dentro dessa concepção, nós aqui no laboratório, nós vamos fazer a primeira proposta, que foi o quê? Dentro das extrações, né, mais rotineiras, mais baratas de serem feitas, é a maceração, né, onde nós temos o nosso material sendo extraído de duas formas, né? Uma, a forma estática, onde eu tenho meu material ali em repouso, o solvente orgânico está atuando nesse processo de fusão, né? E a outra é a forma dinâmica para ajudar, né, nessa solubilização do meu material com o meu solvente e facilitar assim a sua extração. Então é um método, né, muito barato, mas ainda muito utilizado dentro de um processo de maceração. Lembrando sempre que a maceração, né, é diferente de você fazer um cisalhamento com o teu material, né? Ok? Gravou aí? Bom, e temos também o processo da percolação, né? A percolação, ao contrário da maceração, é um processo dinâmico, onde se faz o arraste do princípio ativo pela passagem contínua do líquido extrator, levando ao esgotamento da planta através do gotejamento lento, né, do nosso material. Então, esse processo vai fazer com que venha sendo o solvente passando, né, direto e gotejando e extraindo, né, o princípio ativo do nosso material, da nossa planta, ou nosso material que nós estamos tentando obter, né? Bom, também permite obter o quê? Soluções extrativas mais concentradas, devido ao gradiente de polaridade, né? Gerando uma economia do líquido extrator
e do tempo relativamente mais curto comparado, né, com a outra técnica. Então você pode fazer um retorno do solvente, né, e já ir reaproveitando dentro do mesmo processo. Então, nesse tipo de extração, o solvente ele é renovado continuamente em virtude do seu movimento descendente, né, e o material estará sempre em contato com novas porções de solvente, o que reduz, né, contudo, o tempo de equilíbrio entre o líquido, né, e situados dentro e fora da célula, né? Então, a percolação é indicada em processos extrativos de substâncias muito ativas, né, presentes em pequenas quantidades, né, e pouco solúveis em termos de nossos bioativos, né? Então, faz-se necessário uma etapa o quê? Preliminar, onde eu vou ter que umedecer o meu material, né, para que haja uma melhor percolação do meu solvente, né? Porque umedecendo o material uniformemente, eu vou ter uma facilidade, né, da passagem do meu solvente e vou evitar também a formação de caminhos, né, preferenciais, tá certo? Então, meu solvente vai poder percolar todo o meu material e com isso eu vou ter uma melhor extração. Aí eu tenho alguns tanques, né, percoladores, né, onde a minha esquerda você vai estar vendo aí um percolador que é muito utilizado em laboratório de pesquisa, né? Os demais que estão apresentados aí são mais para a indústria mesmo, né, ou uma planta piloto, né? Então, essezinho pequenininho aí, né, como eu estava dizendo, né, a gente tem uma facilidade de trabalhar com ele, onde a gente consegue fazer todo um processo de percolação, né, e acompanhar as suas fases, como está descrito aí. Você tem, né, a colocação do teu líquido extrator, você vai colocar um papel de filtro, né, para poder barrar, né, um pouco a entrada do solvente direto, vai colocar umas pedrinhas de vidro, né, para ajudar no processo de percolação do solvente, né? Você vai ter então o teu material colocado dentro de uma fração, né, do nosso percolador, a placa perfurada para o solvente poder passar, né? Você vai colocar também aí um filtro, porque aí você evita que venha junto com o solvente, né, pequenos fragmentos do teu material, né? A torneira para você ir controlando a saída do nosso solvente, né? E o que nós chamamos de percolato, que é o nosso solvente com o material extraído. Bom, temos também um outro processo que é chamado de turbólise, né? Turbolização ou turboextração. É um método de extração que, através de movimentos giratórios de lâmina, visa partir todas as partículas da amostra. Então você vai praticamente triturar, né, a sua amostra, para que se possa extrair dela a maior quantidade possível de substâncias ativas, né? Isso a gente faz direto em casa, porque esse processo você pode fazer até num liquidificador, até um processador, como vocês vão poder ver em algumas figuras, né, algumas imagens. Então, nessa técnica, a extração ocorre concomitantemente com a redução do tamanho das partículas, né, resultando da aplicação de elevada força de cisalhamento que você aplica, né, em termos de rotação, que pode variar de 2.000 a 5.000 rotações por minuto. Então, a redução drástica do tamanho de partícula e consequentemente, o rompimento, né, das células do teu material favorece a rápida dissolução das substâncias, resultando em tempo de extração da ordem de minutos e praticamente esgotando, né, o processo, porque é muito rápido e você consegue extrair bastante material com essa técnica. Só que nem sempre ela é adequada, porque, como já dissemos anteriormente, depende muito do que você quer para esse processo de extração, né? Então, a turbólise, porém, gera problemas, né, com substâncias voláteis, porque você tem a liberação de calor que pode interferir em processos metabólicos, né, sendo, portanto, recomendado apenas quando se tratar de materiais de elevada dureza, né, ou seja, muito fibrosos,
como caule, raízes, rizomas, né, ou até mesmo a casca, né, o que a gente chama de lenhos, tá certo? Do teu material. Então aí, como eu disse anteriormente, né, nós temos um liquidificador, nós temos aqui um processador, né, coisas bem caseiras, e temos também a parte industrial, né, você podendo investir no processo de extração de turbólice com esses tanques extratores é muito louvável. Mas se você está num processo experimental, né, pode simplesmente usar aí um bom liquidificador, né, com uma boa rotação, ou um bom processador de alimentos também, que você vai conseguir obter resultados para o seu estudo. Temos um processo, talvez não muito conhecido, porque é um processo muito antigo, né, mas que hoje é só usado mesmo assim na indústria dos perfumistas, né, que é a infloração, também infrared, né, o método de infloração foi amplamente utilizado no passado, porém atualmente é empregado apenas para algumas indústrias de perfumes, né. Emprega-se este método na extração de óleos voláteis, de pétalas de flores, como por exemplo de jasmim, de laranjeira e de rosa. Você precisa de toneladas de pétalas de flores para obter uma quantidade de óleo dessas folhas, né? Dessas pétalas. Então essa técnica é empregada em flores que possuem baixo teor de óleo essencial, sendo este extremamente instável. Então você não pode fazer um processo de destilação, não um processo quente, né, um processo de arraste a vapor, pois pode sofrer perdas quase que completas dos seus compostos aromáticos. Então você usa esse processo de enfloração, né? O método ele consiste na deposição dessas pétalas, né, a temperatura ambiente sobre uma camada de uma gordura, né, de tipo uma parafina, tá certo? Durante certo período de tempo. E aí você vai trocando essas pétalas, né? Conforme vai passando o tempo, você vai tirando aquelas pétalas e colocando novas pétalas. Então, é um trabalho moroso, um trabalho demorado, né? E que você precisa fazer até ter esgotado todas, né, as extrações. Quando você saturar essa tua gordura, então as pétalas que já foram, né, colocadas vão sendo substituídas por novas até a saturação total, né, e depois essa gordura já saturada com esses aromáticos, né, extraídos, você vai então, né, tratar essa gordura com álcool, visando a obtenção de quê? De um óleo volátil, né? O álcool então é destilado a baixas temperaturas, já que você não pode trabalhar com temperaturas elevadas, e o produto assim obtido possui um alto valor, né, comercial, justamente porque é um processo muito moroso, né, e você obtém muito pouco material através desse processo. Então, o princípio do método de Influence está na grande capacidade da gordura de absorver os constituintes voláteis emitidos pelas flores, né? Considera esse processo bastante lento, complexo, né, e caro em função da morosidade que você vai ter, né, e depois você tem que fazer mais um processo de destilação para você tirar aquilo dali, e a quantidade de matéria-prima que você utiliza, né? Então ele acaba sendo assim um processo caro, mas dependendo do óleo que você quer extrair, ele vai valer a pena comercialmente. Bom, temos também a prensagem a frio, né? A extração por prensagem a frio é um processo muito utilizado, né, por pequenas cooperativas, né, para ter a extração, né, de alguns produtos. Então você consegue fazer essa prensagem a frio, né, com poucos recursos, através, né, da ação de cooperativas, né? Então as sementes ou as amêndoas, que apresentam em torno de 30% a 50% de óleos, né, podem ser submetidas à extração de óleo em prensas contínuas, né, ou prensas hidráulicas, que é um processo descontínuo,
Tá? Então nós temos tanto um processo contínuo quanto um processo descontínuo. Você poderia ser um processo de batelada e um processo, né, direto. Né? Então esse processo pode ser utilizado para extração de óleo de amendoim, óleo de girassol, gergelim, canola, mamona, babaçu, castanha do Pará, né? As amêndoas em geral. Né? Ou seja, para materiais que apresentem o que? Uma baixa umidade. Também que se você colocar no teu extrator, na sua prensa, né, um material muito úmido, você não vai conseguir, porque ele vai borrachar, você não vai conseguir espremer, não vai conseguir tirar o teu óleo. Então você precisa, às vezes, fazer o quê? Dar uma pré-secagem nesse teu material antes de colocar ele diretamente na prensa. Né? Então, considera-se, né, o ideal é que o teu material tenha uma umidade abaixo de 10%, né, em relação à massa dele. Então, esse material ele é um material às vezes fibroso, né, para esses materiais fibrosos, então requer, né, que ele esteja bem sequinho para que você possa estar extraindo, né, o teu princípio ativo. Né? Então, nesse processo ocorre muito atrito também quando você coloca dentro da prensa, né, ou dentro de como se fosse uma extrusora, né, ocorre muito atrito interno, que eleva o que? A temperatura do material, né, e do óleo. E assim o termo prensagem a frio acaba perdendo um pouco de sentido, né? Acaba até às vezes não sendo aplicável nesse momento. Né? Então, quando você age nessas condições. Então, na prensagem, a extração do óleo não é completa. Né? Você pode ter, na realidade, você pode ter uma prensagem mais eficaz e uma prensagem menos eficaz, depende do tratamento que você vai dar no teu processo. Então, na prensagem, a extração de óleo não é completa e a torta obtida pode apresentar um alto teor de óleos residual, né? O que poderá promover a rancificação do teu material se você deixar ele guardado para tentar fazer um novo processo. Então, tem que ficar atento, né? Porque às vezes tem algumas indústrias que faz esse processo e pega aquele rejeito, né, e passa por uma outra indústria para que ela possa fazer um outro processo de extração. Mas se esse material ficar por muito tempo parado, ele pode gerar, né, fungos, pode ter contaminantes que vai descaracterizar todo o teu trabalho. Então, até mesmo em termos de ações de pesquisa, a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente faz uma prensagem no laboratório e deixa 2, 3 dias para fazer um novo processo, para ver quanto que pode ainda extrair dali, né, de óleo, e esquece de, às vezes, armazenar num lugar mais adequado, que seria um freezer, né, e depois voltar para o processo de extração, que não seja o processo da prensagem. Bom, então nós temos a prensagem contínua. A prensagem contínua pode ser com sementes a temperatura ambiente, a extração a frio, ou considerado um pré-tratamento térmico, né, com um cozimento, como eu disse anteriormente, para você tirar o máximo de umidade possível. Então, basicamente, temos 2 tipos, né, de prensagem: as que operam com a prensagem final e obtêm a torta com baixo teor de óleo, né, e as prensagens que retiram parcialmente o óleo, preparando a matéria-prima para a posterior extração por um método como a aplicação de um solvente. Né? Então nós temos a prensagem hidráulica, ou também chamada prensagem descontínua. Né? A prensagem descontínua é utilizada para processamento de pequenos volumes ou teste de extração. Né? Quando precisamos prensar sementes com alto teor de óleos a temperatura ambiente, ou seja, a extração a frio, né, em pequena escala, a prensa descontínua pode ser a mais indicada. Por quê? Porque ela não provoca aquecimento, né, porque ela tem uma movimentação só de prensagem, né, e a matéria-prima no cesto é apenas o quê? Um processo de compressão. Então vocês podem visualizar, né, que nós temos uma mini prensa de processo contínuo, onde você acaba tendo um cisalhamento do teu material, e aqui uma prensa hidráulica de um processo descontínuo, né, onde você vai colocar o seu material e vai prensar
Então você não tem um atrito, você tem apenas uma compressão, né, das tuas sementes para te retirada do óleo. E embaixo você está vendo uma figura, né, uma imagem, que já é um processo quase que juntando, né? Uma prensa, já sai o óleo, já passa, o outro tem um tipo de prensagem para filtrar, né, o material, já vai recolhendo também óleo, então assim, já vai fazendo a junção dos dois processos. Bom, então a prensagem a frio também ela é muito utilizada dentro da indústria, né, dos produtos cítricos. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, eu obtive o óleo por prensagem a frio. Né? Na realidade, o que se faz com a prensagem a frio para retirada do óleo é colocar todo o teu fruto lá, né, por exemplo, a laranja, limão, né, e faz todo o que? Toda a prensagem. Então esse método é empregado para a extração do óleos voláteis de frutas cítricas. Né? Mas só que, como é que consiste esse processo? Né? Coloca os frutos inteiros diretamente em uma prensa hidráulica, sendo coletado o suco e o óleo, né, presentes aonde? Na casca, tá certo? Então você está obtendo tanto o suco quanto o óleo. Né? E aí você vai ter que fazer então uma nova etapa. Então, na verdade, o processo de prensaria fria, você não obteve o óleo, você retirou tudo lá, né? E posteriormente o óleo é separado da emulsão formada com a água através de decantação, centrifugação ou destilação fracionada. Né? Então você tem aí nas indústrias, você pode pegar e colocar tudo e vai ser consumido. Mas se você quer retirar o óleo apenas, então você vai ter que usar um novo processo junto com o processo da prensagem a frio desses frutos. Né? Então o óleo retirado por prensagem a frio, ele tem um valor agregado maior. Né? Por quê? Porque a quantidade superior no sentido terapêutico desse óleo, ela é melhor comparada com quando você faz um processo a quente, por arraste a vapor, por exemplo. Porque você perde menos substâncias voláteis, né? Menos princípios ativos são degradados, e aí você consegue ter então, né, um melhor material para agregar valores. Né? Então, não somente é feita a extração de óleos essenciais, né, de frutos cítricos por este método, mas de maneira semelhante, né, o óleo extra virgem de amêndoas, né, de castanha, de nozes, de trigo, né, de semente de uva, também podem ser feitos por essa metodologia, né, de extração a frio, prensagem a frio. Bom, e aí a gente entra dentro dos métodos de extração convencionais ainda, só que agora, né, a quente. Então todos que nós estamos falando anteriormente seriam a frio, e agora a gente vai passar para quem? Para o método a quente. Então nós temos um método muito antigo, né, que é a infusão. Né? Quem nunca fez um chazinho em casa, utilizando uma ervazinha, uma erva cedreira, né, um capim-limão, né, um hortelã, né, para fazer o quê? Faz-se uma infusão. O que é isso? Né? A extração ocorre pela permanência durante um período de tempo do material, né, junto com quem? Com o solvente. No caso, nosso chazinho a gente faz com uma água fervente, né, num recipiente que a gente coloca e tampa, tá certo? Então, colocou lá, tampou, deixou um período, né, e aí você vai, né, degustar aí o teu chazinho, né, por um processo de infusão. Então a infusão é aplicável à parte de vegetais moles, né, porque é um processo rápido também de extração, os quais devem ser cortados ou pulverizados, a fim de que você possa ter uma melhor penetração, né, do solvente com as partes que serão extraídas, né, das células do vegetal lá do teu produto. Né? Então a infusão é uma maneira adequada de se obter, por exemplo, medicamentos, né, um chá terapêutico, né, bebidas revitalizantes ou relaxantes, né, utilizando as partes aéreas das plantas, especialmente as folhas, né, e as flores. Bom, e então, como vocês podem observar, né, do mesmo jeito que eu fiz aquele ensaio com a maceração, nós também vamos fazer então um ensaio com
a infusão, né? Então nós preparamos aqui uma infusãozinha uma erva, né, para mostrar para vocês, tá certo? Bom, e aí nós temos a decocção. A decocção é muito parecida com a infusão. A grande diferença é que na infusão eu coloco a minha erva e coloco a água e tampo e deixo lá, né? Na decocção eu vou pegar a minha água, vou ferver, né, o meu solvente, né, vou ferver esse solvente, vou levar no ponto de ebulição dele, vou colocar lá o meu material, tá? E vou deixar esse material por um período de tempo junto com, né, o meu solvente aquecendo, tá certo? Então repare que eu também não posso deixar por muito tempo, porque eu posso começar a ter um processo de degradação desse meu material. Também o tempo aí não pode ser muito elevado. Mas o que vai acontecer? Como eu tenho uma energia cinética muito grande, né, proveniente da energia térmica que eu estou ali fornecendo, eu acabo tendo uma melhor extração, tá certo? Então, até no trabalho que consultei, né, temos aí o autor comparando tanto o método da infusão quanto o método da decocção, e ele, né, mostrando que realmente, né, houve, né, uma variação na cor, ou seja, colocando como se estivesse extraído mais o seu princípio ativo, já que ele tenha usado o mesmo material, né? Então, só para confirmar realmente, né, nós também fizemos isso daí no laboratório para mostrar para vocês, né? Mas antes eu queria mostrar que o processo ele já está mais evolutivo, né? Nós temos aí já um equipamento que já separa, né, o teu material, você já não faz nem mais uma filtração posterior, ele daí já sai filtrado praticamente. Então, assim, a indústria já está evoluindo, porque apesar de ser um método bem rudimentar, mas ainda é um método que você pode obter bons resultados, né? Então, como eu disse, vocês vão poder acompanhar e vão poder ver que realmente, né, nós usamos a mesma quantidade de solvente, né, a mesma massa de erva e o mesmo tempo, tanto para a infusão quanto para a decocção. E realmente comprovamos que há uma diferença no processo de extração, né? Então, dando continuidade aos nossos processos rotineiros de extração, nós temos um outro processo aqui também muito utilizado ainda, né, até de forma caseira, que é a infusão e a decocção, né? A diferença de um para o outro é que quando você faz a infusão, você coloca o teu solvente, que em geral, né, é a água, sobre o seu material, deixa ele tampado em repouso. Enquanto você faz a decocção, você coloca o teu material juntamente com o teu solvente, que em geral é a água, né, e coloca até a sua ebulição. Lembrando que nos dois casos o tempo não pode ser muito longo, para que não haja degradação térmica do seu material, né? Mas podemos focar aqui e visualizar que o processo de decocção ele consegue extrair mais material, né, do seu produto natural do que o processo de fusão, né? Justamente em função de quem? Em função da energia que você adiciona a mais, né, na hora da sua decocção, que é a energia térmica, e por isso, né, ela é favorecida dependendo do tempo que você utilizar para esse processo ocorrer. Bom, entramos na extração por arraste de vapor, que é uma técnica muito utilizada, né? Então, diversos tipos de folhas, de frutos, semente, raízes, cascas e caules permitem, né, a extração de óleos, né, óleos essenciais, que se destacam pela grande importância terapêutica, né, e econômica, devido ao alto teor, né, de constituintes ativos, ou seja, os nossos bioativos, né? Então a destilação a vapor, ou destilação por arraste a vapor, ou destilação hidrodinâmica, né,
são os mesmos processos, né? Então é uma destilação que usa o vapor de água em uma substância immiscível, né? Em geral compostos orgânicos, né? Tendo como vantagem o fato das misturas, né, serem destiladas, entrar numa temperatura de ebulição, né, abaixo de 100 graus, tá certo? Então aí utilizado tanto, né, a parte, né, do arraste a vapor, lembrando dos princípios, né, das pressões parciais, da lei de Dalton, né, e você acaba tendo então aí, né, um bom aproveitamento do teu material. A técnica de arraste a vapor é uma técnica muito importante, né, para a obtenção de óleos essenciais e de princípios ativos, né? Então a extração desses óleos é feita por destilação, né? Uma corrente de vapor passa pela matéria-prima e arrasta com ele o que? O óleo. Quando esse vapor condensa, temos dois líquidos que são o que? Immiscíveis, né? A água e o óleo essencial. Então, nós temos aí, né, alguns equipamentos que vocês estão podendo visualizar, né, que a gente pode estar fazendo uma retirada tranquila, né, por causa da emissibilidade. Então, dependendo de como você vai trabalhar o teu material, você pode obter, né, o teu óleo essencial bem puro, diga de passagem, né? Aí nós temos já, né, um processo já para uma pequena indústria ou um laboratório que queira uma planta piloto para fazer um processo de extração. Então já é um maquinário mais industrial, né? Essa unidade de extração por arraste de vapor, ela é construída em aço inoxidável, né, para pequenas produções e pesquisas em laboratório. Então ela é composta de uma dorma, né, um aparelho condensador, né, um aparelho separador, uma estrutura para poder segurar todos esses aparatos aí, uma mini caldeira que é mantida por um aquecimento, né, com queimador a gás. Então isso daí faz com que o vapor gerado entre na nossa dorma, né, e faça todo aquele processo, condense e já vai lá, né, para o nosso resfriamento e vai separando, né, gerando lá o nosso óleo e o nosso vapor condensado na forma líquida, né, formando a água, e a gente vai ter então essas duas junções immiscíveis, né, e depois a gente vai para um processo de decantação, tirando as partes. Bom, entra também, né, a extração em aparelhos sócrates, que é uma extração muito rotineira dentro dos laboratórios de pesquisa, né? Então, a extração de substâncias biologicamente ativas pode ser realizadas através de técnicas convencionais, né, de extração, como a extração Sócrates, né? Nesta extração são utilizados o quê? Diversos tipos de solventes, como eu disse anteriormente, né? Os álcools, né? O álcool propílico, o álcool etílico, até mesmo, né, o metanol, e aí é muito cuidado que nós temos que ter, né? O hexano, o cloroformo, o acetato de etila e outros solventes, né? A acetona, tá certo? Então, no sistema Sócrates, né, a matéria-prima é extraída através do solvente aquecido em um refluxo contínuo. Então, isso é uma extração interessante. Por quê? Porque você coloca lá o teu solvente, vai colocar o teu material, né? Esse solvente ele entra no ponto de ebulição, né? Evapora, condensa, né? Pelo resfriamento, né? E volta e vai enchendo o que? A nossa ampola do Sócrates, tá certo? E aí, através de um processo de vasos comunicantes, quando chega a uma determinada altura, né, esse solvente ele volta de novo para o balão de destilação, trazendo então consigo o princípio ativo. E mais uma vez ele entra nesse processo cíclico, né, de quê? De evaporação, só que agora ele está indo o quê? Se ele está evaporando, só está indo o solvente. Então, vai o solvente puro de novo, resgata mais princípio ativo, volta para o balão e vai de novo, né? Ou seja, também é um processo demorado, né? E vai depender
de quê? Da quantidade de ciclos que você utiliza para obter, né, a maior quantidade de produtos, né, bioativos que você possa extrair do teu material, tá certo? Então, em cada ciclo da operação, o teu material entra em contato com o solvente, né, o solvente renovado, o solvente puro. Assim, o processamento, né, possibilita uma extração altamente o quê? Eficiente, porque você só está levando o solvente, ele extrai o teu princípio ativo. Volta com solvente puro e extrai, né? O bom dessa técnica é que você está usando o mesmo solvente, né? Não está colocando mais solvente ali, tá certo? Então emprega uma quantidade reduzida, né, de solvente em comparação com as outras técnicas, né, necessária no mesmo processamento de extrativos, para se obter os mesmos resultados qualitativos e quantitativos, né? Então, para este tipo de extração, é necessário também o quê? Uma etapa posterior, como eu já disse anteriormente, né? Que é a eliminação do solvente. Então, isso também vai requerer o quê? Um custo, porque você vai ter que entrar num novo processo. Então, você requer um dispêndio de energia daí durante esse processo também, né? Então, aí eu trago algumas imagens para que vocês possam estar vendo. Nós temos já condensadores, né, todo o material, estratosóclidos, bem mais preparado para a indústria, uma sequência de extratores, né? Aqui eu dei um destaque porque às vezes a gente esquece que existe uma cápsulazinha, né, de celulose adequada para cada extrator, mas dentro do processo de pesquisa, se você não tem a cápsula para colocar o teu material, você faz um encamisamento com um papel de filtro adequado, né? Um papel de filtro que você confie que não vai, né, contaminar o teu material e que tem uma porosidade relativamente boa, né, para que você possa estar extraindo o teu material, tá certo? E aí do lado eu coloquei um rota evaporador, um rota vapor, justamente para chamar a atenção que acabado o processo, né, de extração pelo aparelho de Sócrates, né, você vai ter que levar para um rota evaporador para poder, né, extrair o teu princípio ativo e recuperar o teu solvente, né, que é muito importante em termos de economia e de meio ambiente também, né? Então, mais uma vez, a gente vai, né, simular um processo de extração, né? Gostaria muito de ter feito essa oficina, né, presencial, mas não foi possível, então nós estamos simulando também o nosso processo de extração pelo aparelho Sócrates. Para finalizarmos, né, essas nossas atividades, que infelizmente, devido a esse problema que estamos passando de pandemia mundial, né, não estamos aqui no laboratório, onde eu gostaria muito de estar participando com vocês, né, vamos para a extração de Sócrates, né, onde eu tenho um material sólido, encamisado, geralmente a gente coloca dentro de uma cúpulazinha que é de celulose, mas se você não tem essa cúpula também não há nenhum problema de você fazer o encamisamento dele com papel de filtro, né? E essa extração ela é lenta, muito lenta, né? O teu solvente ele vai atingir o ponto de ebulição, vai evaporar, vai condensar, vai resfriar e vai, por gotejamento, preenchendo essa cúpula aqui, né? E vai lentamente extraindo o teu material. Através de um processo de vasos comunicantes, né? Quando chegar na altura desse vaso aqui, há um sifonamento e todo o material retido dentro dessa cúpula, ele retorna para o teu balão de destilação. E mais uma vez volta ao que? Ao processo de destilação. Lembrando que, né, o que vai estar sendo evaporado vai ser o teu solvente. O teu material está ficando aqui, por isso você vai concentrando o teu material, né? E mais uma vez vem o solvente puro, fazendo mais um ciclo de retirada dos teus princípios ativos que aqui se encontram no teu material, né? Então, quanto mais ciclo você faz, mais material você vai retirando, né,
da composição, do que você pretende, né, obter. Então isso também é um detalhe que a gente tem que prestar atenção, porque ciclos muito longos pode extrair coisas que vocês não queiram, né? Então a primeira coisa que nós temos que saber é o que queremos extrair desse produto natural que nós estamos colocando aqui para esse processo. Então, todos esses processos que eu mostrei aqui, né, a maceração, a infusão, a decocção e a extração sólido líquido aqui pelo processo de software, temos também o arraste a vapor, também muito utilizado, né? Todos eles têm um pequeno problema, né? Ainda não estamos muito afinados com o que nós chamamos de química verde. Por quê? Porque nós temos, né, excesso de solvente. Quando o nosso solvente é água, quando foi aqui, não há nenhum problema, mas só que, em geral, os solventes utilizados para esse processo de extração são solventes orgânicos. E a gente precisa estar sempre diminuindo esse processo de utilização de solventes que não estão mais compatíveis com o meio ambiente. Então, nós químicos temos sempre que pensar, né, qual o melhor solvente, qual o melhor método e o que eu posso fazer para melhorar esse processo de extração. Espero que vocês tenham gostado, né, e que no nosso próximo workshop estejamos todos aqui fazendo presencialmente. Muito obrigado. Bom, e aí entramos nos métodos de extração não convencionais, né? Que são métodos que só com uma pesquisa muito específica, né, uma indústria que possa investir, né, com recursos para que tenha, né, esses métodos aí, a maioria deles pelo menos, né? Então nós temos a extração com solvente não convencional, né, extração por pressão negativa, extração supercrítica com dióxido de carbono, né? Pode ser vários outros fluidos supercríticos, né? Mas em geral a gente utiliza o dióxido de carbono, né? A extração líquido pressurizada, a extração com água subcrítica, né? A extração assistida por ultrassom e por micro-ondas, certo? Então vamos falar um pouquinho só de cada um, para que vocês tenham noção, né, de ver o que vocês podem estar utilizando dentro da sua pesquisa, né? Bom, então a extração com líquidos não convencionais, né, os líquidos iônicos, constituem o que? A primeira geração dos solventes verdes sintéticos, né? Então os líquidos iônicos, quando no estado líquido, em temperatura ambiente, são compostos por quem? Por cátions, né, orgânicos relativamente grandes, né? Então ele tem umas estruturas muito assimétricas, tá certo? Então isso vai ser muito importante dentro da conjunção, né, da formação desse nosso líquido iônico, tá certo? Então esses cátions assimétricos e ânions inorgânicos ou orgânicos menores sendo caracterizados por possuírem o que? Baixa pressão de vapor, né? Baixa inflamabilidade e estabilidade em altas temperaturas. Então isso é muito importante, né? Então, através das interações, ele consegue, né, permanecer ainda como líquido em altas temperaturas. Então, o ponto de fusão dos líquidos iônicos eles podem ser menor que menos 40 graus Celsius ou atingir até os 200 graus Celsius. Então, ele tem uma faixa muito boa para que você possa trabalhar, né, com esses líquidos iônicos, né? Então, esses compostos são líquidos à temperatura ambiente porque seus íons, embora se atraiam, né, são relativamente grandes e assimétricos. Então, ele não tem um encaixe muito perfeito, né, para ter essa junção aí e essa neutralização dessas cargas, né? Então, além de terem cargas deslocalizadas, né, facilitam todo esse processo, né? E alguns você pode pegar os artigos e colocar como solvente design. Por quê? Porque basta você mudar, né, um desses radicais aí, por exemplo, em vez de botar um radical propila, colocar um radical pentila, colocar um isopentila, colocar um radical isopropil, né, você vai mudando, tá certo? As estruturas
e você vai criando novos líquidos, tá certo? Líquidos iônicos. Então, é por isso que eles são chamados de solvente designs, né? Você vai moldando, vai mudando a sua forma, né? Então, mesmo apresentando diversas características positivas, os líquidos também têm o seu emprego dificultado, em razão de possuírem o quê? Um alto custo na produção, né? A síntese é um pouquinho complexa, tem uma alta toxicidade, né? E uma baixa biodegradabilidade. Então, isso já não é muito bom, né? Em termos assim, de ações que a gente possa estar puxando para os nossos princípios ativos, né? Bom, então os chamados solventes eutéticos, né, profundos, também participam desse processo desses líquidos modernos, desses solventes modernos, são soluções líquidas com uma baixa temperatura de fusão, em que a diminuição da temperatura de fusão na composição eutética, né, resulta de um forte desvio da idealidade da mistura líquida, né, como consequência de uma interação, né, entre um ácido e uma base. Então esses materiais, né, solventes eutéticos profundos, eles são obtidos, né, através de ácidos e bases de Lewis. Tá certo? Então, os solventes eutéticos profundos vêm sendo aplicados como alternativa a diversos outros solventes, né? Então, compartilham muitas propriedades com a dos líquidos iônicos, com a vantagem de possuírem baixo custo, né, serem inertes quimicamente e de fácil preparação. Então, além disso, né, dependendo dos precursores, ácido e base, né, aceptores de próton ou doadores de próton, né, empregados na sua síntese, esses solventes eutéticos podem ser biodegradáveis e não tóxicos, tá certo? Então, os compostos, quando misturados, formam um eutético, né, com um ponto de fusão muito menor do que qualquer um dos componentes individuais. Então, você compara uma substância A e uma substância B. Eles têm pontos, né, de fusão, pontos de ebulição elevados. Mas quando você forma o seu eutético, olha o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, você tem aí o cloreto de colina, né, e a ureia, tá certo? O eutético profundo formado por essa mistura na proporção de 2:1, de 1 para 2, né, tem um ponto de fusão de 12 graus, muito inferior ao ponto de fusão da colina, que é de 302 graus Celsius, e da ureia, que é de 133 graus centígrados, né? Então, tornando o produto né, os dois sólidos, mas quando se misturam, na hora do processo, da formação, né, você obtém o quê? Um líquido a temperatura ambiente. Então, você vê que a curva, né, vai muito abaixo no teu líquido eutético profundo, tá certo? Então isso favorece você trabalhar com material desse, porque você está trabalhando com a temperatura muito baixa, né? Bom, temos também a extração por cavitação, né, ou com pressão negativa, né? É uma técnica de extração nova, ecologicamente correta e eficiente, né, usando cavitação de pressão negativa, né, que é um processo onde você tem a expansão e compressão, né, das suas moléculas, gera uma pressão, isso daí vai acabar influenciando em rompimentos das tuas células, né, dos vegetais, e através dessa pressão exercida, né? Então ela é muito utilizada no processo de extração de materiais fitoquímicos, tá certo? Bom, então no sistema NPC, né, que é o sistema por cavitação, pressão negativa, né, a cavitação é formada sob pressão negativa criada por bolhas, né, de vácuo para corroer a superfície do sólido em partículas, né? Então a turbulência, a colisão e transferência de massa entre o solvente de extração e a matriz são intensificados, né, quando o ar é continuamente introduzido no sistema, né? Então você vai introduzindo o ar, tá certo, no sistema lá, o operador, e aí você acaba tendo essa
ação, né, das bolhas, gerando todo esse processo aí, gerando uma extração muito eficiente. Então a extração por cavitação com pressão negativa tem sido usada principalmente em quê? Em raízes, né, e folhas secas, tá certo? Bom, então a gente tem aí um equipamento, né, um extrator por pressão negativa. Você vê então que é um equipamento mais robusto. Você tem que ter o manômetro, a bomba de vácuo, né, o vaso coletor, a entrada da amostra e do solvente que você precisa introduzir, né, o vaso extrator, né, o homogeneizador, né, a tela filtrante para você poder não deixar o teu material passar, né, pequenas partículas, já que você vai ter uma pulverização do teu material através desse processo de cavitação, né, a entrada do nitrogênio para você poder manter lá o gás, a temperatura, né, e a retirada ali, né, do teu material, do teu extrato, né. Então não é um processo assim que você possa investir só mesmo se você não tiver uma outra opção para dentro de um laboratório, né? Mas dentro da indústria provavelmente deve ser bastante útil, já que é um processo bastante limpo. Bom, e aí a gente entra, né, na extração supercrítica com dióxido de carbono, né? No que diz respeito à técnica, né, que envolve o uso de fluidos supercríticos, o dióxido de carbono é quase impreterivelmente a substância escolhida, por diversos motivos, né? A sua pressão e temperatura crítica são relativamente facilmente atingíveis, né? Então, é muito utilizado, além do preço, né? Além da facilidade que você tem de obter o material. Então, a extração supercrítica de matrizes sólidas, né, ocorre utilizando um fluido acima da sua pressão e temperatura crítica. Então, você sabe que todo fluido, né, que esteja acima da pressão, né, e temperatura crítica, ele acaba se comportando, né, como se fosse uma fase gasosa. Né? Todo material acima da sua temperatura crítica ele passa a ter a característica de um gás, né, de uma substância gasosa. Então, a matéria-prima permanece dentro de um leito cilíndrico, né, e o solvente percola o leito na direção axial, dissolvendo os componentes, né, solúveis da matriz vegetal. Então, veja que essa técnica vai ser muito importante, porque depois é muito fácil você, né, separar, porque basta você mexer com a pressão ou com a temperatura que você sai da condição crítica e você começa então a ter uma separação. Então, a etapa de separação entre o solvente supercrítico e o soluto requer apenas uma diminuição, por exemplo, na pressão, né? Tornando o soluto, solvente insolúveis e promovendo o quê? A separação dos mesmos. Bom, a técnica de extração supercrítica vem sendo utilizada por ser seletiva, né, na separação de compostos desejados, sem deixar resíduos tóxicos, né, nos extratos e sem riscos de degradação térmica e de produtos processados, né? Então, o dióxido de carbono possui algumas características que fazem com que ele seja sempre muito escolhido, né? Que é ser um gás praticamente inerte, né? Atóxico, não inflamável e de baixo custo, tá certo? Só que o maquinário não é tão de baixo custo assim. Então, você tem o teu fluido, né, relativamente acessível, mas o maquinário ele requer, né, um bom investimento. Então, remove as etapas de evaporação, né, necessárias no processo convencional, onde o calor aplicado para remover o solvente pode promover a degradação de alguns antioxidantes, né, termoláveis. Então, isso é um fator importante para quem quer obter um princípio ativo que não pode, né, sofrer uma elevada ação da temperatura. Então, em contrapartida, a solubilidade de substâncias polares, com alguns compostos fenólicos, por exemplo, né, no CO2 supercrítico, pouco polar, né, pode ser o quê?
baixa. E então esses compostos podem não serem extraídos com a eficiência desejada. Então é aquilo que eu falei lá no início, né? Você tem que compreender, estudar e entender o que você quer extrair daquele teu material, né, daquele teu produto natural, para você poder aplicar a técnica mais conveniente, tanto no lado financeiro quanto no lado da pesquisa, né, que possa te dar resultados favoráveis. Então você vê que é uma coisa mais robusta, né? Você tem que ter mais, né, espaço dentro do laboratório, você precisa ter vários outros equipamentos para compor toda a extração, né, utilizando um fluido supercrítico, tá certo? Bom, então temos também a temperatura garante, né, uma melhor solubilização do composto pelo aumento da difusão, enfraquecendo a interação entre o soluto e a matriz, né? Então a pressão permite trabalhar com o solvente acima do seu ponto de ebulição, né, resultando em uma extração total com mais rapidez, tá certo? Então esse tipo de extração tem recebido diferentes nomes, né, tais como extração acelerada com solvente, extração com fluido pressurizado, extração com solventes pressurizado, né, e aquecido, extração com solvente a alta pressão e alta temperatura e extração com solvente subcrítico, né? Então todos esses nomes compõem essa extração de líquido pressurizado, né? Quando o solvente utilizado unicamente a água, né, o processo é identificado especificamente como extração de água subcrítica, certo? E aí nós temos alguns equipamentos, né, onde você pode trabalhar com uma única extração, ou tem equipamento já que você já pode fazer, né, 24 extrações ao mesmo tempo, outros equipamentos com 6, ou seja, você vê que com 24, né, essa indústria já evoluiu bastante, porque com o de 6 você tem uma robustez muito grande, enquanto que o de 24 ali você tem, né, uma coisa muito mais moderna, né, e provavelmente muito mais eficiente e ocupa um menor espaço. Bom, então entramos aí num processo de extração muito interessante, né, que é a extração assistida por ultrassom. A extração assistida por ultrassom é uma alternativa simples e eficiente em comparação com as outras técnicas convencionais de extração, né? A melhora do processo de extração através do uso do ultrassom e diferentes solventes tem sido atribuída à propagação, né, das ondas provocadas pelo ultrassom, né, de pressão ultrassônicas, o que resulta em uma cavitação, né, aquele fenômeno que a gente já falou anteriormente, né, que é devido à aparição de regiões de expansão e compressão induzidas sobre as moléculas, que faz com que haja uma implosão das bolhas de cavitação, né, que gerada pela microturbulência, tá certo? As colisões entre as partículas, né, em alta velocidade, e a perturbação nos microporos das partículas da matriz do vegetal, né, o que resulta a aceleração, né, da difusão entre o princípio ativo que está sendo extraído e o nosso solvente, né? Então, os principais benefícios da extração por ultrassom para os processos são incrementar o rendimento, né, na extração sólido-líquido, reduzir o tempo do processo e a quantidade de solvente requerida, certo? Então, a gama de aplicações do uso da extração assistida por ultrassom, ela vai desde ervas, óleos, proteínas e compostos bioativos de materiais vegetais e animais, né? Então, é um laço muito grande para que você possa estar aplicando essa técnica, né, que vem dando bons resultados. Bom, então o sistema, né, de ultrassom, o mecanismo, né, segundo o autor do artigo, né,
ele fala, primeiro você vai ter o quê? Você vai ter a bolha da cavitação na superfície do material, né? Essa bolha ela vai colapsar com o teu material, então ela vai sofrer uma compressão, né? A partir desse momento, essa compressão acaba tendo um rompimento e você gera microjatos dirigidos à superfície desse teu material, que vai romper a célula, né, desse teu material, desse teu vegetal, e vai liberar então o princípio ativo, né, para o processo de extração. Então a implosão das bolhas de cavitação pode atingir fortemente a superfície da matriz sólida e desintegrar essas células aí, né? Por tais efeitos, é requerido um menor tempo de extração nos processos assistidos por ultrassom, para a obtenção de compostos de interesse, né, de uma matriz em comparação com os outros métodos que a gente já relatou aqui, tá certo? Então é um método relativamente simples, não é tão caro assim, né? Todo laboratório de pesquisa pode ter tranquilamente um ultrassom, pode ser mais potente ou menos potente, mas tem, e você consegue então trabalhar e fazer o teu processo de extração, né? Então nós temos aí alguns equipamentos, seja dos mais simples, né, com banho térmico ou com sonicação, né, outros mais elaborados, já diretamente dentro de um balão, né, mas todos os processos, dependendo do que você queira, né, você pode extrair aí o teu material, o teu princípio ativo. Bom, e chegamos a uma extração, né, por micro-ondas, que também vem ganhando espaço dentro da metodologia de extração de materiais bioativos, né? Então, na extração tradicional, o aquecimento ele ocorre pelo fenômeno de transferência de calor, né, por condução e convecção desse calor, tá certo? Resultando no aquecimento da superfície para o interior da matriz, o que pode ocasionar, né, o superaquecimento superficial da matriz, colaborando para uma degradação de componentes voláteis em função do longo tempo requerido pelo método. Então, aquilo que eu, né, já venho falando anteriormente, né, que toda vez que a gente vai trabalhar com métodos que requerem temperatura, precisamos ter noção do tempo que podemos utilizar para que não haja uma degradação do nosso material, gerando subprodutos ou até mesmo a perda, né, dos nossos materiais voláteis, né? Já no micro-ondas, o calor ele é gerado por atrito molecular, né? Pela agitação molecular, né? E pela migração de íons que são atraídos pelos polos de sinais contrários, né, dentro do nosso sistema de micro-ondas. Então, a alternância dos polos ocorre milhares de vezes, né, num ciclo por segundo, tá certo? Resultando na colisão dos íons entre si e com moléculas não ionizadas, né, gerando calor por fricção. Então você tem esse calor, né, não um calor mais por uma ação térmica, mas direta, mas por, né, fricção entre os íons e moléculas presentes. Então, desse modo, no aquecimento por micro-ondas, o aquecimento seria por micro-ondas ou o aquecimento dielétrico, né, em função dos íons, o calor é gerado uniformemente, né, no interior da matriz. E esse calor ele sofre um gradiente para as suas extremidades, então direcionando-se, né, para a sua superfície. Então ele sai, né, do interior para o exterior da nossa matriz, tá certo? Enquanto que na extração tradicional por aquecimento ele vai da superfície para a nossa matriz, né, de forma contrária, tá certo? Bom, então na extração assistida por micro-ondas, a energia eletromagnética convertida em calor aumenta, né, a temperatura interna das células da matriz, devido ao aquecimento e evaporação, né, da água inserida dentro da célula, né, da umidade presente, né, ocasionando um aumento da pressão interna e, consequentemente, o rompimento dessa célula, tá certo? Bom, então a utilização da tecnologia de micro-ondas na extração de óleos essenciais
tem sido empregada em diferentes matrizes, né? Desde casca de frutos cítricos, como em folhas de eucalipto, né? Então tem um lastro muito grande na aplicação. Na extração assistente por micro-ondas, devemos ficar atentos à potência do equipamento, o tempo de extração, a natureza do solvente, a razão entre o sólido e o solvente. O ideal é que o sólido fique totalmente imerso no seu solvente, né? E a condição da matriz do vegetal, né? Para uma melhor eficiência do processo. Bom, então nós temos aí vários equipamentos, né? Equipamentos de extração por micro-ondas, equipamentos fechados, equipamento aberto, né? Equipamentos mais robustos, mas equipamentos bem adaptados que servem também, né? Para que a gente possa ter um resultado no processo de extração por micro-ondas. Então, se você não tem como investir muito, faz umas adaptações que você consegue obter lá os seus resultados. Então a gente tem aí vários tamanhos, né? Já que essa técnica está bem difundida, está sendo bem aceita, né? Então a gente está conseguindo até ampliar aí dentro do mercado do processo de extração. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Agradeço o convite, né, pela comissão organizadora desse segundo workshop, e deixo o meu e-mail para futuros contatos e agradecer, né, a paciência de vocês para que a gente possa ter, né, um bom workshop aí, tá bom? Muito obrigado. Encerro aqui a minha apresentação, agradecendo a comissão organizadora pelo convite e desejando a todos, né, uma boa continuidade no segundo workshop online de alimentos funcionais e embalagem. Até a próxima.